Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu vou fazer uma matéria aqui que foi tema de debate, principalmente no grupo, né? E eu vou entrar em alguns detalhes muito interessantes, muito importantes para aumentar o seu conhecimento, para você ter um poder maior sobre o raciocínio sobre as coisas. Pessoal, nós antes discutimos sobre os buracos negros. Alguém me perguntou, Beto, o que é buraco negro? Bom, a terminologia já diz buracos negros, né? Bom, a primeira vez que esse termo foi utilizado foi na época em que Albert Einstein, em 1905, pô, o cara só fala de Albert Einstein, mas eu tenho culpa se o cara foi um gênio. O cara fez uma série de descobertas, e só para você ter ideia, Max Planck só pôde fazer o seu experimento graças a algumas informações que o próprio Einstein descobriu. Então, se Max Planck não tivesse buscado alguns relatórios de pesquisa do Einstein, ele não teria desenvolvido o processo da física quântica. E foi o Einstein, graças ao Einstein, quando ele começou a definir mc ao quadrado, né, que é massa igual a energia, né, e tal, aí Max Planck teve umas ideias assim, pá, eu vou esquentar uma barra de aço, aquecer ela até um certo ponto para ver por que ela brilha. Então começou a questionar já o brilho através desse processo. Bom, pessoal, vamos lá voltar ao buraco negro. O buraco negro, quando ele foi elaborado por Albert Einstein, foi a base praticamente da consequência da teoria da relatividade, porque a teoria da relatividade se baseava no processo da velocidade da luz no espaço. E como mc é igual ao quadrado, ou seja, luz é igual a massa, então a massa, como ele está sujeito aos campos gravitacionais, que são as estruturas que nós chamamos de estrelas e planetas, então a luz, se era derivado da massa, então ele também deveria sentir os mesmos efeitos, mesmo na condição de luz. E como Einstein havia relatado que o fóton de luz era gerado através desse processo de perda ou ganho de carga, né? Então ele libera um fóton, e liberando esse fóton nós chamamos de luz. Então, por isso que nós falamos também a termologia salto quântico. O salto quântico é quando a partícula elétron ganha ou perde energia. Então, quando ele ganha ou perde energia, ele libera um fóton. E esse fóton viaja a uma velocidade de 300 mil km por segundo pelo espaço afora. Então, através desse processo, se descobriu uma série de fatores e reações de como a matéria reage ao campo gravitacional. Aí o Albert Einstein, ele estava formulando alguns cálculos naquela época, em 1905, que só veio comprovar em 1920, como eu disse anteriormente, aqui no Brasil. Então a comprovação da teoria da relatividade de Einstein teve uma participação do Brasil. Por que no Brasil? Porque o Brasil, por estar localizado na linha do Equador, ele ia ter uma visão de um eclipse solar. O eclipse solar é quando a Lua entra na frente do Sol, isso não está careca de saber. E aí o que acontece? Quando naquele exato momento, naqueles cálculos matemáticos que davam a posição tanto do Sol e da Lua para a produção do eclipse, nós sabíamos que Vênus estaria atrás do Sol, mais ou menos 2 ou 3 graus atrás do Sol. Então, se realmente a teoria da relatividade de Einstein estivesse certo, então o brilho da luz de Vênus sofreria uma distorção lateral no Sol e nós enxergaríamos o Sol aqui. E foi o que aconteceu. Então a teoria da relatividade em 1920 foi comprovada aqui no Brasil fotograficamente. E aí o que aconteceu? Einstein ganhou ele já era famoso, né? Ele já era famoso porque ele levou um pensamento extraordinário espaço-tempo, né, em relação à movimentação da matéria. Ainda mais com esse processo da distorção da luz, que a luz era matéria também. Aí o bicho pegou. Quando o pessoal divulgou as primeiras fotos de que realmente o Einstein estava certo, aí começou a dar em 1920 começou a dar uma ênfase. Os cientistas e os físicos da época, todo mundo abriu o olho, né? Porque o Einstein falou muita coisa e ele tinha falado inclusive do processo dos buracos negros, que existem pontos do universo onde a densidade de uma estrela, por exemplo, eu vou explicar, a estrela quando ela vai implodir, ele primeiro tem um processo de contração, expansão e contração, expansão e contração. Por que isso? Porque o hidrogênio e o hélio, eles começam a se esgotar dentro de uma estrela. E por causa desse processo de esgotamento de dentro de uma estrela, ele começa a buscar os últimos resquícios de hidrogênio e hélio
para tentar se manter aceso. Então ele começa a se expandir e contrair, se expandir e contrair. E nesse processo de expansão e contração, o que é que acontece? Os planetas que estão em volta vai tudo para as cucuias. Ele levanta uma temperatura de 25 milhões de graus ou mais. E aí o que acontece? Aí os planetas que estão em volta já era. Bom, tudo bem. Acontece que, dependendo do tamanho da estrela, ela pode ter uma grande concentração de matéria e gases que, quando ele vai fazer esse processo de contração, ele pode se esbagaçar com tanta força que ele fica tão pesado e tão diminuto que ele começa a criar um buraco negro. Então essa própria matéria ela mergulha para onde ninguém sabe. Mergulha e há uma suspeita de universos paralelos. E aí quando ele cai dentro de si, com a força gravitacional, ele provoca a criação de um buraco negro. Os buracos negros eles são extremamente pequenos. Só para você ter ideia, o nosso Sol, que é centenas e milhares de vezes maior que a Terra, se ele tivesse matéria e composição suficiente, e se ele se contraísse por inteiro para se transformar em buraco negro, ele teria mais ou menos o tamanho de uma laranja, mais ou menos, o tamanho de uma laranja em relação à Terra. E tem uma força descomunal. Esse processo foi descoberto por Albert Einstein quando ele estava fazendo esses cálculos. Aí ele descobriu e mencionou, existem buracos negros no universo. O que é o buraco negro Einstein? Aí o Einstein começou a explicar. E ele passa por 13 fases muito curiosas. Os buracos negros, ele passa por uma fase de alimentação, onde ele se encontra extremamente perigoso. Através de movimentação, ele pode se movimentar e estar se alimentando. E ele também pode estar em um processo dormente, ou ele não está se alimentando, mas os seus efeitos são visíveis através dos telescópios, né? Nós percebemos que há a presença de um grande fluxo de massa ali dentro. Há várias teorias que dizem, por exemplo, que os buracos negros eles podem estar espalhados pelo universo afora. Só em nossa galáxia eles fazem uma média de cálculos, deve ter alguns milhões, uns 2 milhões de buracos negros aproximadamente, só em nossa galáxia, né? Porque para se formar uma galáxia é necessário estrelas, e as estrelas que criam a órbita dos planetas. Então os planetas são alimentados pela luz do Sol. Então cada estrela é um Sol, e dependendo do tamanho e da grandeza da estrela, ela pode se tornar um buraco negro na hora do processo de expansão e contração, tá? Esse processo, por exemplo, eu mostrei aqui um vídeo das gigantes vermelhas, né? Então tem até 1 bilhão, 2 bilhões, 100 bilhões de estrelas muito maiores que o nosso Sol. Então eu falei ali, tem o nosso Sol em relação à Terra é um pequenininho, mas tem estrelas extremamente muito maiores que o nosso, que a possibilidade de se tornar um buraco negro é enorme. Então há 3 fases, por exemplo, da morte de uma estrela. Ela pode se tornar nebulosa, ela pode se transformar em uma anã branca, né, que é uma grande concentração de matéria. Ela vai ficar extremamente do tamanho da nossa Lua, mas que vai ter um campo gravitacional muito poderoso. A cabeça de um alfinete na superfície de uma anã branca corresponde a 2 superpetroleiros, o peso dela, entendeu? E aí o que acontece? Todo esse processo ele leva a umas descobertas interessantes. E o terceiro fato é que ela pode mergulhar para dentro de si, criando um buraco negro, entendeu? Então essa é a realidade. Todas essas descobertas foram feitas e ditas por Albert Einstein no período de 1905, e só em 1982, 84 que os cientistas conseguiram realmente, de fato, através de observatórios mais equipados tecnologicamente, fotografar os primeiros efeitos de buracos negros no universo. E a partir desse momento, sim, aí é aquela história de São Tomé. A gente tem que ver para crer. E foi o que aconteceu com as descobertas de Albert Einstein. Gente, Albert Einstein ele colaborou bastante com a sua teoria da relatividade. Um dos fatores que você utiliza todo dia e que você não sabe também é a máquina de Xerox. Você acha que a máquina de Xerox foi criada como? Através de fótons de luz. Então, se o Einstein não tivesse descoberto o processo da relatividade, não teríamos máquinas de Xerox hoje em dia. Pessoal, outro fator muito curioso dos buracos negros é que, bem no centro dos buracos negros, os cientistas descobriram um processo muito interessante. Quer dizer, o Albert Einstein ele já mencionava que existe a singularidade central. O que seria isso? A singularidade central é onde é o ponto máximo de absorção do buraco negro. E pelo fato dele ser extremamente
poderoso, ele absorve até a luz, né? O tempo e o espaço deixam de existir a partir desse momento. Então, quando você entra dentro de um buraco negro e você está ali no centro gravitacional, você entra em um processo de singularidade onde o tempo e o espaço deixam de existir. Olha só que curioso, o tempo e o espaço deixam de existir. Então, eu já mencionei várias vezes aqui para vocês que o que gera o tempo é o espaço e o movimento. Então, se não tem espaço e não tem movimento, porque você está sendo sugado, né, e está sendo aglutinado em um só ponto, então o tempo obviamente deixa de existir. Então, a partir desse processo se cria algumas ideias de portais, e cria as ideias de universos paralelos, que é possível sim viajar de um universo para outro, etc, etc. Então, como eu falei anteriormente, há várias teorias que coloca a existência dos buracos negros. Aí depois vem a outra, que é o buraco de minhoca, né, que é muito conhecido, né, que uma distorção no universo, né, e quem aborda detalhadamente com novas informações é o Steve Hawkes. Eu recomendo o livro dele, O Universo é uma Casca de Nós. Inclusive, o Hawkes ele vai tão mais profundo que ele começa a desenvolver modelos de universos, né? Por exemplo, baseado no processo de Einstein, né? Então são várias camadas dimensionais baseadas em campos gravitacionais. Então a reação da gravidade no universo, ela não foi definida por Isaac Newton, ela foi definida muito mais tarde, né? Se não fosse a teoria da relatividade, nós não teríamos descobrido uma série de coisas, né, e desenvolvido tecnologias graças ao Einstein. O posicionamento, principalmente dos satélites, só é possível graças aos estudos da relatividade. Porque se você fosse utilizar os cálculos de Isaac Newton, não era possível ter transmissão via satélite. Então a importância de um cientista para outra é notável, é um processo assim, cada um vai contribuindo com o outro, como eu falei aí principalmente de Max Planck, né, quando ele resolve esquentar uma barra de ferro, porque o Einstein mencionou sobre a luz, o processo da velocidade da luz. Então aí ele usou a ideia de Einstein para desenvolver a física quântica propriamente dita moderna, entendeu? Então pessoal, eu espero aí que vocês possam ter gostado desse vídeo e vamos até a próxima matéria. Valeu, tchau!